e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que se entregam à idolatria, vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Vou repetir novamente. Ao Senhor pertence a salvação. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nesta manhã, nós vamos dar continuidade à série que estamos apresentando nas escolas bíblicas acerca do evangelismo. Tá? Só um breve resumo para aqueles irmãos que não estiveram nas últimas aulas. Nós iniciamos essa série trazendo aqui uma palavra introdutória acerca do que é o evangelismo, o que é o evangelho, e depois, nas aulas subsequentes, nós trouxemos aqui um contexto histórico do evangelismo na época da igreja primitiva. Trouxemos também o evangelismo que foi realizado na época da Reforma Protestante, como se deu o evangelismo nessa época, e vimos também sobre o evangelismo pós a Reforma Protestante, num período importantíssimo da história, que foi o evangelismo, o método evangelismo que foi praticado no puritanismo, o método evangelístico puritano. E fizemos um paralelo com o evangelismo moderno, o evangelismo dos nossos dias hoje, o que tem ocorrido e as diferenças pelas quais há entre essas duas práticas. Nós vimos isso na última aula. Meus queridos, e essa parte histórica do evangelismo, nós fechamos na última aula. A partir desta aula de hoje, e as duas aulas que faltam para encerrar essa série, nós vamos entrar numa parte prática do evangelismo. Vamos realmente trazer aqui ensinos bem didáticos, bem práticos, de como nós, como igreja, exerceremos essa tão grande missão, essa ordenança, esse grande comissionamento de Deus, que é o evangelismo, que é o ide, pregai o evangelho a toda criatura. E hoje, nessa manhã, irmãos, eu quero trazer um assunto bem prático, que é o primeiro princípio que a gente precisa entender para realizar qualquer trabalho de evangelismo aqui na igreja, que é a soberania de Deus na evangelização. Aí os irmãos podem perguntar o seguinte: mas qual é a ligação da soberania de Deus na evangelização? O que tem a ver a soberania do que diz respeito a evangelismo, a pregação do evangelho? Os irmãos vão entender, porque nós já aprendemos aqui e já foi apresentado alguns estudos aqui para a igreja, e todos aqui têm um conhecimento sobre a soberania de Deus na salvação. E eu quero aqui citar alguns versículos para refrescar a memória dos irmãos acerca desse assunto tão importante, que é a soberania de Deus na salvação de Deus. Realmente a segurança que nós temos na salvação em Cristo Jesus. E que a salvação, meus irmãos, ela é um ato monergista, ou seja, é um ato onde a salvação ela vem somente de Deus. Ela não é algo que depende de uma ação humana, não depende de mim e de você, irmão, mas a Bíblia deixa claramente que a salvação de Deus é um ato soberano dele, aonde, antes da fundação do mundo,
Deus assim escolheu, decretou, determinou quem seria o seu povo eleito, os seus escolhidos e aqueles que hão de herdar a sua eternidade. Então eu quero aqui só citar alguns versículos aqui, 3 versículos em especial, e quero que os irmãos abram a Bíblia, mas deixam marcado lá em Jonas, tá bom? Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia para que os irmãos gravem bem sobre esta soberania de Deus na sua salvação. Então a gente vai abrir primeiro lá no Evangelho de João, tá? João, capítulo 17, versículo 24. João, capítulo 17. Olha o que a palavra fala aí, irmãos, sobre essa soberania de Deus na sua salvação. Olha aí. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Olha o que a palavra fala, irmãos. Jesus, ele aqui dizendo: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ou seja, uma eleição daqueles que o próprio Cristo escolheu, o próprio Deus escolheu, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, soberania de Deus, realmente no seu decreto, na sua escolha, antes da fundação do mundo. Outro texto, Efésios, outro texto bem conhecido e bem falado nas nossas pregações, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Olha aí, irmãos, o que a palavra fala, claríssimo, sobre a soberania de Deus na sua salvação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, presta atenção, irmãos, nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o último texto, e o texto mais clássico que é usado, um texto que nós vemos muito, Romanos 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 28. É o versículo mais evidente dessa soberania de Deus na sua salvação. Como eu disse, é só para que os irmãos relembrem. Já é algo que os irmãos têm tido esse conhecimento a respeito desse assunto. Olha o que a palavra fala, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o versículo 29, irmãos, a clareza. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, meus irmãos, não há dúvidas dessa tão gloriosa salvação de Deus e essa soberania que há na sua salvação. Pois bem, irmãos, só que a Bíblia fala e deixa claro que a soberania de Deus nisso, quando se trata, quando a gente volta para a questão evangelística, para sermos realmente instrumento nas mãos de Deus e somente instrumentos, quem vai realizar o trabalho de alcançar
de realmente trazer esses eleitos para si, é o Senhor Jesus. É o próprio Cristo. Isso está lá descrito lá em João 10. No versículo 14. João capítulo 10, versículo 14. Olha, irmãos, o próprio Jesus dizendo, falando sobre isso, sobre essa incumbência de trazer para a sua presença os eleitos, os salvos em Cristo, segundo a sua soberania. João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Presta atenção no versículo 16, irmãos. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, meus irmãos, um só rebanho, um só grupo de eleitos, salvos, alcançados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só que a pergunta que pode surgir para os irmãos, ok, pastor, está tudo certo. Eu entendo a soberania de Deus na salvação, mas aonde nós vamos entender isso? Na prática, para evangelizar. E a pergunta que pode surgir é o seguinte: se Deus já tem seus eleitos, certo? Deus tem seus escolhidos. Se Deus já tem os seus salvos, este povo escolhido, por que evangelizar? Por que realizar esse trabalho de evangelização, de praticar o ID, sendo que já está tudo definido? Logo, que já está tudo feito. Meus irmãos, a Bíblia ela é clara, que por mais que os eleitos já estão definidos, já há um grupo de salvos, realmente um povo, uma nação santa escolhida, não cabe a nós definirmos e decidirmos, e isso foge da nossa alçada, meus irmãos, porque Deus nos usa para sermos somente instrumentos nas mãos dele, somente instrumentos para falar. Só, meus irmãos, que a nossa visão limitada que nós temos, o homem, ele não consegue e não tem nenhuma prerrogativa para saber quem é salvo e quem não é. Nós, meus irmãos, com a nossa visão e com o nosso ser limitado, pecador que nós somos, descendente de Adão, nós não temos esse julgamento de olhar para uma pessoa e dizer, esse é salvo, esse não é salvo. Ou dizer, por obras, por aquilo que a pessoa faz. Não, irmãos, a salvação não é por obras. Não é por aquilo que a pessoa faz. Se ela frequenta os cultos, todos os cultos, se ela está em todas as vigílias de oração, isso não é sinal de salvação. Não é. É claro que ter uma vida santa, uma vida piedosa, mostra que a pessoa realmente tem buscado a Deus, buscado a face de Deus, mas não significa uma certeza de salvação pela qual, meus irmãos, nós assim vamos identificar. Os irmãos entenderam? Por isso que nós não podemos parar de evangelizar, parar de realmente propagar esse evangelho como instrumentos na mão dele, porque eu e você, irmão, não sabemos quem são salvos, só Deus sabe. Só Deus, assim, conhece, no plano redentor dele, quem são os seus escolhidos. O nosso papel como igreja é só falar do amor do Senhor. Paulo trata isso muito bem lá em Romanos 9. Vamos abrir lá? Romanos 9, a partir do versículo 14. Olha lá, irmãos, o que Paulo fala a respeito disso? Que nós não devemos fazer esse julgamento e pregar a palavra. E anunciar o evangelho. Olha lá, Romanos 9, a partir do versículo 14. Olha, irmãos, olha o que a palavra fala. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus?
Alguns podem dizer, né, mas que Deus exclusivo é esse? Que tem um grupo de salvos já separado? Meus irmãos, aí Paulo que fala, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus nisso? Não, irmãos. Ele é Deus. Ele faz aquilo que Ele quer, aquilo que o convém. Ele é um Deus soberano, Ele tem um domínio, um poder sobre tudo e sobre todos. Aí Paulo continua dizendo, pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover. Ter misericórdia. E compadeci-me-ei de quem me aprover de ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Os irmãos estão vendo? Não cabe a nós julgar, cabe a nós simplesmente evangelizar, ser instrumento nas mãos do Senhor, para falar. Pois bem, irmãos, agora eu quero que os irmãos voltem lá no livro de Jonas. E o porquê de trazer essa história e realmente esta passagem do livro de Jonas. Porque aqui, meus irmãos, nessa passagem do livro de Jonas, está aqui, meus irmãos, sem dúvida, um dos momentos mais gloriosos acerca da soberania de Deus na evangelização. Por quê? Porque a mensagem desse livro aqui, meus irmãos, se nós fôssemos resumir em uma frase só, qual é a mensagem do livro do profeta Jonas? Nós resumiríamos em uma frase só, é que ao Senhor pertence a salvação. Por quê, irmãos? Porque nessa passagem do profeta Jonas, Deus, meus irmãos, escolheu um povo improvável, que são os ninivitas, e operou sua salvação, mesmo com o profeta Jonas, que era um profeta da parte de Deus, desobedecendo e discordando veementemente da ordenança de Deus para salvar aquele povo. Ou seja, meus irmãos, a salvação não depende de homens. Por mais que o profeta Jonas era um profeta de Deus, meus irmãos, nós vamos ver aqui que ele desobedeceu à ordem de Deus. Deus deu uma ordem para que Jonas fosse àquela cidade de Nínive e pregasse o evangelho, anunciasse o evangelho. E a Bíblia fala, eu quero que os irmãos vão lá para o capítulo 1 de Jonas aí. No início aí já, nós vemos aí o que aconteceu, né? Deus deu uma ordem, está aí no versículo 1. Olha aí, irmãos, acompanhem comigo. Por isso que eu pedi que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta para que acompanhasse claramente. Olha aí. No capítulo 1 de Jonas, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha o versículo 3, irmãos. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Presta atenção à última frase, irmãos. Para longe da presença do Senhor. É como se ele quisesse dizer assim, Senhor, eu não vou lá não. Eu não vou nessa cidade. É como se Jonas aqui, irmãos, fizesse um julgamento, um pré-julgamento. Olha, eu não vou lá, eu não vou evangelizar, eu não vou falar o que o Senhor quer. Não vou. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos, será que Deus foi pego desapercebido com isso? Não, irmãos. Ele sabia que ao dar ordenança para Jonas, Jonas faria isso. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação nessa manhã prática para nós. Todos nós aqui sabemos da ordenança de Deus, do grande comissionamento, que é praticar o ID. Nós estamos já para 4 aulas. Todos nós temos praticado esse ID, irmãos? Será que nas últimas semanas, em que, em especial, nós
temos apresentado esses estudos sobre evangelismo, nós temos realmente colocado em prática? Temos evangelizado? Meus irmãos, por certo não. Por certo não. Ou sim. Mas a questão é, meus queridos, por mais que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, se você não quiser fazer isso, Deus vai levantar outro para fazer. Se você não falar, meu irmão, até as pedras clamarão. A salvação e o alcance do pecador, meu querido, louvado seja o nome do Senhor, só depende dele. Deus move, meus irmãos, terra, céus e mares para alcançar o pecador que está perdido. E há muitas almas, meus irmãos, que estão perdidas nessa hora. E infelizmente, há muitos que estão com a mesma postura do profeta Jonas. Fugindo do Senhor, não concordando, fazendo julgamentos. Meus irmãos, para praticar evangelismo aqui nessa igreja, a primeira coisa que nós precisamos ter é amor pelas almas perdidas. Nós não podemos julgar. Às vezes a gente vê um colega de trabalho, uma pessoa, um familiar, um primo, um irmão, quem quer que seja. E às vezes no nosso subconsciente, nós fazemos um julgamento, dizendo o seguinte: essa pessoa não tem jeito. Prostitui, bebe, fuma, está permeada do mundo, das drogas, da pornografia, de tudo aquilo que é ilícito. É impossível essa pessoa se converter. Não, irmão, isso é errado. Nós não podemos fazer isso. Porque nós vemos na palavra que os homens mais difíceis, as condições mais adversas, foi justamente a esses que Deus alcançou. Nós como igreja, irmão, não podemos fazer julgamentos. Porque Deus salva quem Ele quer, e Ele já tem os seus eleitos. E às vezes você vê uma pessoa simples na rua, um morador de rua, maltrapilho, sujo. E às vezes, meus irmãos, numa condição precária, às vezes é esse aí que vai ser um grande instrumento de Deus nas mãos do Senhor. E o que nós fazemos? Cortamos volta, não evangelizamos, julgamos a aparência das pessoas, tratamos bem, muitas vezes, quem se veste bem, não é verdade? Tratamos bem quem fala, tem uma postura boa no falar, no agir. É mais fácil, né, meus irmãos, evangelizar pessoas assim, né? Pessoas gente boa. Não é verdade, irmãos? Não é melhor evangelizar pessoas com esse perfil? Pessoa chega, bem vestida, né? Às vezes você já até conhece ela de algum outro local. Você vai lá, abraça. Ô, meu irmão, seja bem-vindo, né? Que Deus te abençoe. Mas às vezes chega uma pessoa que você não conhece, que você nunca teve contato. A pessoa vem aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Nós nem sabemos como ela se chama. Foi o que o profeta Jonas fez ali, meus irmãos. Ele desobedeceu e fugiu da presença do Senhor. Só aconteceu aqui, irmãos, os irmãos vão ver aqui nos capítulos seguintes, que não adiantou o profeta Jonas fugir. Ele foi para aquele barco lá, né? Em viagem ali para Jope. E o que aconteceu? Uma grande tempestade, meus irmãos, acometeu aquela viagem. Quem enviou a tempestade, irmãos? O Senhor. Para quê? Para que aquele homem desobediente, um profeta de Deus, meus irmãos, tivesse ali uma experiência e uma atitude de entender que ele precisava ouvir a voz do Senhor. E o que aconteceu? Houve um incômodo naquelas pessoas que estavam dentro daquele barco, meus irmãos, porque aquela tempestade foi tão grande, tão absurda, o profeta Jonas,
naquele mar revolto pelo qual aquele navio estava, que os tripulantes daquele barco ali começaram a indagar: o que está acontecendo? Há algo de errado nesse barco aqui. Deve ter algum pecado, alguma coisa, alguma situação. Meus irmãos, tudo se moveu ali para que o profeta Jonas, porque todos sabiam que ele era um profeta, e aconteceu ali, meus irmãos, do profeta Jonas ser despejado do barco e foi lançado em alto mar. Foi lançado em alto mar. E os irmãos já conhecem a história. A palavra fala, e está descrito aí, no final do capítulo 1, que um grande peixe comeu, engoliu Jonas. E ele fez a oração que nós lemos aqui no capítulo 2. Orou ao Senhor. E até no final da oração, como nós lemos aqui, declarou: ao Senhor pertence a salvação. Meus irmãos, Jonas sabia que a salvação só vinha de Deus. Pertencia a Ele. Mas pasme, irmãos. Olha o capítulo 3 aí. Acompanha comigo. Capítulo 3, versículo 1. Pasme, irmãos. Jonas continuou desobedecendo ao Senhor. Não entrava no coração dele, irmãos, os ninivitas serem alcançados por Deus. Não entrava. Meus irmãos, e nós vemos, só para título de informação para os irmãos, que o contexto de salvação, lá no Velho Testamento, nessa época de Jonas, compreendia em Israel como o povo escolhido. Israel era o povo exclusivo de Deus, o povo da aliança, do pacto. Só que no Novo Testamento, irmãos, nós vemos com a morte e ressurreição de Cristo, que a salvação, ela saiu dos limites de Israel, para todos os povos. Como diz lá em Atos 1:8, né, que era necessário que os discípulos fossem revestidos do poder para testemunhar e pregar na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas nesse ponto aqui, meus irmãos, para os irmãos verem o tamanho da misericórdia de Deus, Ele decretou que aquela geração de ninivitas tinha que ser salva, tinha que ser alcançada. E Jonas, meus irmãos, vemos aí, no capítulo 3, versículo 1, olha aí, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus insistiu, meus irmãos, com o profeta Jonas. Só, meus queridos, que o livro de Jonas, ele conta a história de um chamado que Deus fez a Jonas para pregar em uma cidade que estava totalmente fora dos limites de Israel. Não tinha nada. E não, meus irmãos, e Jonas não quis esse local, como nós vemos aí nesse versículo. A pergunta é, queridos, com a negativa do profeta Jonas, Deus deixou de salvar os ninivitas? Sim ou não, irmãos? O que os irmãos acham? Sim ou não? Não. Havia um decreto. Ele queria alcançar os ninivitas. Só, meus irmãos, que por que Jonas, ele colocou, ele sentou no seu coração essa condição de não ir lá, de não falar com os ninivitas, de não pregar esse evangelho? Meus irmãos, nós vemos que os ninivitas, só para os irmãos terem uma noção, e nós vamos conhecer um pouco da história deste povo. Por que Jonas ele não queria ir lá? Por que Jonas assentou no coração não pregar para esse povo? Meus irmãos, Nínive, a Bíblia relata que era uma grande cidade, que era a capital da Síria. Era um grande império, um império gigantesco. A Bíblia relata que Senaqueribe era o rei desse império. Nínive, meus irmãos, presta atenção, era uma cidade totalmente idólatra, adorava outros deuses, e, meus irmãos, os ninivitas eram um povo cruel, um povo violento, que a Bíblia relata, meus irmãos, o profeta Naum relata, no capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, que
esse povo era a própria personificação da crueldade. Os irmãos estão vendo por que o profeta Jonas não queria ir lá? Ele falou, não, esse povo não merece ser salvo. Esse povo não merece salvação, eu não vou lá não, eu não vou. Eu prefiro a morte, os irmãos vão ver aí nos versículos seguintes, que Jonas, ao orar a Deus, ele falou assim, eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo, do que ver esse povo alcançado. Meus irmãos, e eu pergunto para a igreja aqui nessa manhã, Jonas tinha motivo, sim ou não, irmãos? Não tinha? Ué, os ninivitas eram um povo cruel, assassinos, adoravam outros deuses. Ou seja, aos olhos humanos de Jonas, esquece. Deixa esse povo para lá. Deixa eles morrerem na idolatria deles, com os deuses deles, com a crueldade deles. Meus irmãos, só que a pergunta e a resposta que eu dou para os irmãos é, meus queridos, que Deus tinha um decreto para alcançar justamente esse povo de Nínive. E Deus, meus irmãos, aí vai a segunda aplicação. Deus, meus irmãos, quando Ele tem um decreto e uma ordenança, e Ele tem o desejo de alcançar o homem, não há nada que impede esta operação de Deus. Deus vai, meus irmãos, ao encontro do pecador. Deus capacita os seus. E se porventura nós falharmos nessa missão, meu querido, Ele vai levantar outro. Ele vai criar, meus queridos, toda a condição para que realmente a palavra de Deus seja propagada e que os salvos sejam alcançados. Meus queridos, nós vemos aqui e vai aqui a outra aplicação, que Deus deu uma ordem clara no capítulo 3 aí para Jonas, e nós lemos aí até o versículo 2, né? Dizendo para ele se dispor, ir à grande cidade de Nínive, e proclamar contra ela a mensagem que eu te digo. E a Bíblia fala que Jonas levantou-se, versículo 3, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. E a palavra fala no versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia só, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os irmãos viram um detalhe aqui, claro aqui? A palavra fala que para andar a cidade inteira era caminho de 3 dias. Olha o que Jonas fez aqui, caminho de 1 dia só. Será que todos foram alcançados, irmão? Sim ou não? Não. Porque se o caminho era de 3 dias, ele tinha que fazer o caminho de 3 dias. Sabe o que nós vemos aqui, uma aplicação aqui? Má vontade de pregar o evangelho. Como se isso dependesse de nós. Meus irmãos, a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. Isso, meus irmãos, é uma ordenança importantíssima na nossa vida como crentes. Nós não podemos fazer com desleixo, ou achar que isso não é importante. Meus irmãos, há muitas pessoas a serem alcançadas. E nós vamos ficar tranquilos? Acomodados? Ou seja, eu conheço a palavra, minha família está bem, estou vivendo bem, a graça me alcançou, estendo as mãos para o céu, louvado seja o nome do Senhor, e está tudo certo. Venho, assisto os cultos, vou embora. E os pecadores aí fora, irmãos? Vamos falar de Araxá? Vou estender para o Brasil, não? Araxá. 120 mil habitantes. Tem muito pecador para alcançar, não tem, irmãos? Tem ou não tem? Tem muitos. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão sofrendo aí fora. E estão aguardando ansiosamente a mensagem da cruz chegar até elas.
Estão vivendo uma vida de tristezas, de angústias, de reprovações, de medos, de ansiedades, de intensas batalhas, e não tem onde se apoiar. Por quê? Porque a mensagem da cruz não chegou até elas. Por muitas vezes, desleixo nosso, irmãos, como o profeta Jonas teve aqui. Era para caminhar 3 dias, ele caminhou um só. Outra aplicação aqui, irmãos, a mensagem que ele deveria pregar era uma só. Nesse ponto aqui, ele obedeceu. Ele obedeceu. A mensagem era clara, né? Pregue, Jonas, vai lá e diga lá para os ninivitas. Ninivitas, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eliminada. Não vai existir mais nada. Vai aqui a outra aplicação, irmãos. Para pregar o evangelho, para evangelizar a pessoa, irmão, nós não devemos falar nada além do que Deus quer falar. Sabe aquele negócio que a gente vê meio que força a barra? Dizendo o seguinte para a pessoa, né? Ô, meu irmão, Jesus te ama. Ó, Jesus tem um grande projeto na sua vida. E é isso, é aquilo. Meu querido, eu li lá o versículo lá em João, lá, que quem vai fazer essa obra no coração do pecador é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer esse coração. Meus queridos, a mensagem que nós temos que levar é simplesmente a mensagem da cruz. Levar essa pessoa ao arrependimento, levar ela a ver que ela é pecadora e que ela carece desesperadamente de Deus. Que enquanto ela estiver nesse mundo corrupto aí, meus irmãos, as coisas vão de mal a pior. Não dá mais para ficar esperando a política. Não dá mais para ficar esperando nos bens dessa vida, naquilo que é material, passageiro, irmão. É essa mensagem que tem que levar. Meus irmãos, mensagem não tem que ter firulas. A mensagem ela é direta. Foi o que Deus ordenou a Jonas. Jonas, vai lá e só fala isso. Quem vai operar sou eu. Só que os irmãos viram aqui que a mensagem não é muito agradável. Hein, irmãos? Imagina lá o povo, né, de Nínive. Ao receber essa notícia. Olha, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não vai existir mais, vai morrer todo mundo. Ao receber a notícia dessa, irmãos, a Bíblia não relata, mas deve que o povo entrou em desespero. Não era uma mensagem palatável, boa de se escutar. Meus queridos, o evangelho da cruz, a mensagem da cruz, é uma mensagem intragável para as pessoas. As pessoas não querem mudar de vida, não. As pessoas querem viver no mesmo ritmo, do mesmo jeito. Não querem mudar realmente a rotina, o modo de agir, de falar, de tratar as coisas, como pai, como mãe, como cidadão, como marido, como esposa. Meus irmãos, se acomodaram numa criação que teve e vivem o resto da vida desse jeito. Só, meus queridos, como eu disse, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para realmente falar desse evangelho da cruz, mesmo que não seja uma mensagem palatável, é uma mensagem que confronta, irmãos. Evangelho verdadeiro confronta. Porque a pessoa olha para si e fala, meu Deus, eu preciso de Deus. Eu não posso ficar nem um dia mais sem esta mensagem na minha vida. Eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu preciso da salvação dEle. Eu preciso viver isto. Meus irmãos, mas Deus vai usar pessoas simples e servos de Deus que creem em Jesus Cristo. Meu irmão, se você crê em Jesus Cristo, você não pode sair dessa escola bíblica dominical sem pregar esse evangelho. É nós, meus irmãos, temos que fazer isso. E a mensagem é simples. A mensagem é direta. Não tem desvios. Não, irmão, é direto. Queridos, nós vemos aí, né? Depois que Jonas, lá pela segunda vez, ele foi, né? Pregou um dia só, trouxe a mensagem, com má vontade, não concordando muito, mas foi.
E olha o que aconteceu, irmãos. Versículo 5 aí do capítulo 3. Olha aí que maravilha. O quanto Deus é misericordioso. E Ele salva, irmão. Ele salva. Olha aí. Versículo 5 do capítulo 3 de Jonas aí, ó. Os ninivitas creram em Deus. Com essa mensagem aí, irmãos. Que a cidade ia ser subvertida. Olha aí. Creram em Deus. E proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco. Desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, Senaqueribe. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano e de saco, assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o tanto que Deus é maravilhoso, irmãos. A mensagem até então não tinha sido propagada para toda a Nínive, por desleixo de Jonas. Só que aconteceu? O próprio rei da Síria, o próprio rei ali de Nínive, ele mandou propagar essa mensagem, para que todos soubessem e se arrependessem de seus pecados. Meus irmãos, essa mensagem de Deus ela é gloriosa. E nessa manhã nós precisamos sair daqui, meus irmãos, convictos, e os irmãos vão ver nas próximas aulas, coisas práticas que nós vamos realizar aqui em nome de Jesus nessa igreja, um trabalho evangelístico robusto. Mas o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, é você crer nessa soberania de Deus, que quando Ele quer salvar o pecador, Ele vai alcançar o pecador, Ele vai de encontro ao pecador, vai salvar a vida do pecador, vai mudar a história dele. E Ele quer simplesmente que nesse grupo reunido aqui nessa manhã, tenha corações dispostos, entregues para ser um instrumento nas mãos de Deus. Testemunhas vivas desta mensagem gloriosa, meus irmãos, que muda histórias. Nínive, meus irmãos, aos olhos humanos, já estava morta. Não tinha recurso. Povo cruel, violento. Olha o que aconteceu. Deus alcançou até o rei de Nínive. E ele mandou propagar essa mensagem. Meus irmãos, essa mensagem da cruz salva, viu? Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem da cruz é poder, é graça sendo distribuída para aqueles. Irmãos, nessa manhã é motivo de a gente agradecer ao Senhor porque essa palavra nos alcançou. É uma palavra de poder, irmãos. E que nós, como portadores dessa palavra, meus queridos, nós precisamos crer nessa soberania de Deus. Crer. Não fazermos julgamentos. Não olharmos as pessoas e dizer, eu não conheço ela, não vou nem chegar lá não. Faz isso não, irmão. Aquela alma que está entrando por aquela porta ali no domingo à noite, que são os cultos que nós temos mais vidas aqui, e que todos os domingos nós temos tido pessoas novas aqui na igreja, irmãos, ela é uma alma preciosa para Deus. Entenda isso. E os irmãos precisam orar, constantemente orar, para que Deus abençoe os obreiros, os pastores que pregam essa palavra aqui à frente, irmãos. Para que Deus nos dê autoridade, que possamos ser homens cheios do Espírito Santo, para que nós possamos realmente ser fidedignos a essa palavra, irmãos. Porque é essa palavra que vai salvar o pecador. Se os irmãos estão orando, orem mais. Se estão achando que estão orando muito, orem mais ainda, irmãos. O ministério dessa igreja precisa muito da oração dos irmãos. Porque a responsabilidade ela é grande, irmãos, de pregar essa mensagem. É muito grande. Os irmãos não têm ideia. Eu, particularmente, sou aqui na frente.
Saio daqui me tremendo. Parece que não, mas saio daqui me tremendo aqui. Por quê, meus irmãos? Porque é uma missão. Nós não podemos falhar como igreja. E a entrega dessa mensagem do Evangelho aqui, é claro, ela é uma prerrogativa do ministério que está aqui à frente, que é o ministério da palavra. É nossa de pregar o Evangelho. Porém, irmãos, a igreja precisa estar envolvida nisso. Durante o dia, nos cultos, na oração, no devocional, no jejum. Nós precisamos chorar pelas almas perdidas, irmãos. Precisamos chorar. Pois bem, queridos, a Bíblia fala aqui que os ninivitas foram alcançados. Mas olha o capítulo 4 aí, que vai mais uma aplicação, né? O exemplo mau de Jonas. Presta atenção, irmãos, profeta de Deus, hein? Profeta enviado por Deus. Olha aqui. Versículo 1 aí do capítulo 4 de Jonas aí. Olha o que Jonas falou para Deus depois que Deus operou essa salvação aos ninivitas. Olha aí, irmãos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus é clemente, misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Deus opera uma salvação grandiosa dessa. Olha o que o profeta faz. Se apresenta a Deus desgostoso, irado, e fala para Deus: ó Senhor, olha, só salvou esses ninivitas aí, mas eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo. Irmãos, nós não podemos mais, queridos, ter uma postura inerte, de ver as pessoas aí se consumindo nas drogas, na prostituição, pessoas se esvaindo aí, maltrapilhos, perdidos, e nós achamos que é normal. A gente vê casamentos sendo destruídos, famílias sendo destruídas, filhos sendo entregues a esse mundo, e nós achamos, está tudo bem. Não está bem não, irmãos. Não está. E nós não podemos ter, meus irmãos, a postura do profeta Jonas. O povo foi salvo lá, foi alcançado, ele ficou desgostoso, pediu a morte. E os irmãos vão ver aqui para frente, aqui, a partir do versículo 6, que Deus, ele fez nascer uma planta, para que Jonas cuidasse da planta. Jonas pegou um amor com a planta, e Deus indagou para ele: meu filho, você pega um amor pela planta, e não tem amor por esse povo necessitado, carente de Nínive? A história terminou, irmãos. Os irmãos vão ver aí no final do capítulo 4. Olha aí. A partir do versículo 9 aí. Olha o que a palavra fala, irmãos. Então perguntou a Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte, por causa da planta. Pelos ninivitas, Jonas não abriu mão, irmãos. Olha os versículos seguintes. Tornou o Senhor dizer para Jonas, né? Versículo 10 aí, ó. Tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive? Olha aí, irmãos, a lição de Deus para Jonas. Fez nascer a planta, Jonas falou que tinha compaixão da planta, e falou para ele: Jonas, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, sendo que você tem compaixão por uma simples planta? Ele continua dizendo: em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e tem muitos animais.
Acaba aqui o livro de Jonas, irmãos. Um profeta desobediente e que não cumpriu com eficácia o método evangelístico, o evangelismo, do jeito que Deus pediu para ele fazer. E eu quero aqui encerrar esse estudo, irmãos, dizendo para os irmãos o seguinte: vamos falhar como Jonas, irmãos? Aqui está um grupo de pecadores, servos de Deus, que vieram a essa escola bíblica nessa manhã para aprender princípios sobre evangelismo, pregar a palavra. Meus queridos, os irmãos vão ver nas próximas aulas que se não houver uma crença nossa nessa soberania de Deus, as outras etapas não vão conseguir concluir. Nós vamos ter um evangelismo aqui na igreja falho. E nós não vamos ver esse rebanho crescer. Por quê? Porque nós vamos estar falhando como Jonas falhou. E eu quero levar os irmãos nessa hora, já no final dessa escola bíblica, a refletir. Senhor, se o profeta Jonas falhou, Senhor, me dê condição, me encha do Espírito Santo, ó Deus. Fala comigo, me capacita, porque eu entendi através dessa pregação hoje, desse estudo, que eu preciso falar do amor de Cristo Jesus que me alcançou. Eu não posso guardar isso comigo, as 7 chaves, e deixar as almas perdidas sofrendo. A história de Jonas terminou assim, irmãos. Ele fugindo do Senhor, desobedecendo, fazendo as coisas não do modo que Deus queria. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, nessa manhã, cada um aqui pode tomar a decisão de não praticar esse ensino. Isso está com cada um aqui. Mas eu quero dizer para os irmãos, Deus vai levantar os seus para evangelizar, viu? Se não for esse grupo aqui, Ele vai levantar outro grupo lá fora, pela misericórdia dEle, vai capacitar, vai encher o coração desse irmão de amor pelas almas perdidas, meus irmãos, e o nome de Deus será glorificado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando Ele decide, quando Ele decreta, não há nada que impeça a salvação de Deus. Nada, irmãos. Só, meus irmãos, que tem um outro detalhe. Se nós formos alcançados e valorizamos a bênção do Senhor na nossa vida, nós precisamos orar por um despertamento. Todos nós aqui, inclusive eu. Senhor, me desperta. Eu preciso praticar esse evangelismo. Eu preciso realmente ser um homem para a glória de Deus, uma mulher para a glória de Deus. Meus queridos, e concluindo esse estudo, há aqui algumas verdades aqui que eu preciso dizer para os irmãos, para encerrarmos essa escola bíblica. Primeiro, a salvação vem de Deus através de Cristo Jesus. Louvado seja a Deus por isso, irmãos. Que a salvação não é por obras, não é por dependência de homens, não depende de nós, mas a salvação é somente dele. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Segundo, Deus, meus irmãos, providencia todos os meios para que o evangelho seja propagado. As ferramentas vão ser dadas, irmãos. Os irmãos vão ver nas próximas 2 aulas. Ferramentas robustas, práticas, para que os irmãos possam proclamar, possam falar do amor de Cristo. Terceiro, irmãos, o nosso papel é sermos instrumentos para anunciar esse evangelho. Nós precisamos nos encher da graça do Senhor, do seu Espírito, para sermos testemunhas fiéis daquilo que Deus pode fazer. E quarta e última verdade, nós precisamos, irmãos, estar à disposição para que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossa vida, nos conduza e nos capacite para essa grande comissão. Meus irmãos, se nós não estivermos revestidos do poder e cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos sair e vão ser palavras jogadas ao vento.
Vai ser o mesmo procedimento que eu falei semana passada, da pessoa colocar uma camisetinha, Jesus te ama. A pessoa vai ver, não tem efeito. A vida não muda, os hábitos não mudam. Mas eu creio pela fé, irmãos, em Cristo Jesus nosso Senhor, que Deus nessa manhã está capacitando instrumentos aqui para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Que nós possamos realmente, irmãos, nos despertar. Sair dessa escola bíblica e clamar: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu entendi a mensagem. Eu não quero ser como o profeta Jonas, não. Eu quero ir, pregar e me alegrar no Senhor. Porque Deus salvou, Deus alcançou a alma que está perdida e o nome dele foi exaltado. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos. Não faltem, meus irmãos, as 2 últimas aulas, viu? Tá? Se programem. Tá? Se programem. Tá? Nós vamos ter momentos muito especiais nas 2 últimas aulas para realmente, meus irmãos, traçarmos aqui realmente estratégias sólidas, bíblicas, de um evangelismo aqui nessa igreja. O ministério, nós aqui, eu, pastor Paulo, pastor Winston, temos sentido uma necessidade muito grande, meus irmãos, de realmente sairmos para fora. Nós temos sentido que nós estamos aqui muito encaixotados aqui dentro da igreja. Meus irmãos, o evangelho é sair para fora. É irmos nos presídios, nos hospitais, nas praças, aonde Deus nos der condição, irmão, nós temos que ir. E pregar. Só falar. Quem vai fazer a obra? Cristo. E que Deus possa nos abençoar, irmãos, para que nas próximas aulas a gente possa absorver todo esse ensino, mas mais do que absorver, praticar, colocar em prática. Porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor.